Ah, tá, tinha essa paradinha. Exatamente, 87. Esse de 87. Nossa, bons tempos do SBT, e eu quero registrar aqui também a genialidade de uma pessoa que ele foi o grande herói responsável pelo sucesso do SBT, Luciano Calegari. Esse foi um grande herói responsável pelo sucesso do SBT. Ele merece uma placa de ouro, ele merece até uma estátua. Uma vez o Boni perguntaram para ele que se ele fosse o Silvio Santos, o que ele faria? Ele mandava fazer uma estátua do Luciano Calegari. Inclusive tem um canal Caramba. chamado Horário Nobre, do Rodrigo Calegari, filho do Luciano, que registrou a história do pai dele, dos tempos que ele Opa, trabalhava com o que Silvio bacana. Santos, Ele é né? como se fosse o Boni do SBT. Nossa, ele é um gênio. O Luciano Calegari foi um gênio. Ele foi o maior responsável pelo sucesso do SBT foi o Luciano. De que adianta o pessoal idolatrar o Silvio Santos? Tem muita coisa que o SBT criou que não foi ele que bolou, foi o Luciano, Então, sabe? durante esse período todo, ele ficou até que ano no SBT, De 80, Calegari? de 81 até 98, quando o Silvio Santos quis contratar o Ratinho, aí ele Aham. pulou fora. Que também é Ah, uma questão muito. Era muito arriscada. O Silvio estava no modo toma no sem aham. reticências, ou seja, o Luciano só tinha poderes administrativos. E o Luciano era Aham. uma pessoa seriíssima. Ele merecia ter sido dono do SBT, o Luciano Calegari, e deixar o Silvio Santos só na função de apresentador, animar auditório e vender o carnê dele. É porque o programa do. Cai pra nós, o programa do Silvio Santos, ele é bom até hoje, né? Ele é um programa que se reinventa, né? Tem seu altos e baixos, vai. Bem, eu assisti o programa dele até 2007, 2008, quando ele criou esse programa de 4 horas aí, perdeu um pouco, sabe, esses quadros separados, sabe, uma parte do baú, outra parte do topa tudo por dinheiro, outra parte do peão da casa própria, ah, quer namorar comigo, a porta da Aham. esperança, em nome do amor, né, acontece que como ele tá ficando velho e até ranzinza, e não tá mais simpático e até libidinoso, né? E não pode ver alguém deixando a emissora dele ou deixando de assistir ao canal dele para chamar de traidor. Isso é constrangedor, sabe? Eu acho que chegou o momento do Silvio de ele pendurar o microfone. Porque também Tu acha? é o seguinte, tem um livro de um político que fala sobre a história da candidatura do Silvio à presidência da República em 89. Em Ele 89. escreveu um prefácio, o próprio Silvio Santos escreveu um prefácio falando que estava começando a perder a memória e os órgãos dele estão começando a parar de funcionar. Ou seja, Uhum. tá assumindo que tem Alzheimer. Eita. Mas É, essa época foi aquela época que ele teve um problema na voz, né? Que ele 80, falou realmente que ia ser 88. Só que sabe a 88. vaidade, infelizmente, Uhum. sabe a vaidade artística? Isso acabou sendo a força motriz para que ele continuasse até 2019, quando foi atacado pela pneumonia. Mas se ele para agora, ele para bem? O que tu acha? Bem, ele pararia bem, ele ia parar bem, o Silvio, porque ele tem que pensar que nem o Pelé ouviu do pai dele o seguinte: Do... quando ele estiver no auge, pare no seu melhor, porque assim ninguém vai mais esquecer de você. É verdade. Ele tem É que verdade. E parar no O melhor dele. Pelé parou mais do que no auge, né? Porque Parou em o problema do 74. Silvio era o seguinte: o problema do Silvio é é a sua falta de desapego. Ele não consegue se desapegar das coisas, sabe? Tu acha? É. Ele teve que se desapegar de um monte de artista. Não, A mas própria Eliana. se desapegar do formato de programa com plateia, que é um formato muito antigo, sabe? Sim. Eu acho que tá na hora do Silvio parar para poder permitir com que gente nova possa ter oportunidade na televisão e também para que a direção do SBT possa ser mais adulta nessa questão de gerir uma emissora de televisão, montar uma programação de TV, né? Pelo menos teve um momento adulto o SBT o ano passado quando comprou a Libertadores com exclusividade. Opa, aquilo ali foi uma jogada de mestre. De mestre. Tava todo mundo se degladiando. E ele É, falou assim: então daqui, né? só Então, que se é pra ter só que o monopólio, Silvio não estava envolvido. Foi acho que o José Roberto Maciel, Fernando Pelégio, essa alta cúpula do SBT. Né, mas tu acha que se o SBT ele vira um pouquinho mais pro esporte, ele ganha? eu acho que sim. Aí tem que diminuir os programas de linha de shows, né, deixar só para o domingo a linha de Uhum. shows, né, fazer uma montagem assim, tipo um domingo premiado. O SBT tem que pensar numa situação sem o Silvio Santos. Eu publiquei no meu blog, eu atualizei um post que eu publiquei em janeiro de 2016, como o SBT dá a volta por cima. Atualizei e montei a programação, como é que o SBT poderia fazer uma programação já sem o Silvio.
já se preparar Preparar, né? no momento que, como diria Roberto Cabrini, a notícia que a gente jamais gostaria de ouvir. Que muitos aí, verdade. né? Grande jornalista também, né? Roberto Cabrini, que deixou o SBT para virar empregado dos bispos. Será que ele deixou ou ele foi demitido? O contrato dele não foi renovado? Acho que o contrato dele não foi renovado. Tem muita gente aí que sai do SBT sem essa questão de renovar contrato, com esse negócio de reajuste de salário, ter que, sabe, teste de fidelidade, receber menos, receber cada vez menos. Isso pode ser um materialismo muito grande, sabe? O Luciano, com certeza, deve estar aborrecido com o que estão fazendo com o SBT hoje. Uma TV fã-clube, sabe? Nesse culto à personalidade do Silvio Santos, tudo depende dele, sabe? Como se ele fosse Deus. Eu posso compará-lo como o Kim Jong-un da Coreia do Norte, sabe? A dinastia Kim. Sério? Os Kim da Coreia do Norte é como os Abravanel do Brasil. Cara. Entendedores entenderão. Esta fera aí, bicho. O Egon aqui abrindo o coração.